Bom dia, Mônica. Bom dia, amigos. Vocês me escutam direitinho? Bom dia. Bom dia, Andréia. Bom dia, Vera. Bom dia, Fátima. Bom dia, amiga. Bom dia, amiga. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, deixa eu só me arrumar aqui. Hoje eu tô um pouco atrasada. Tudo atrasado. Me escuta bem, né? Sim, vocês estão me escutando? Dá um joinha aí, gente, quem estiver escutando, pra gente saber que tá tudo bem. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou explicar um pouquinho e a gente entra no Bom dia, assunto. Andréia. Oi, tia Lolo, o Felipe tá aí falando Bom dia, contigo. Lipe. Gente, então, hoje tô trazendo a Lorena, né? A Lorena é uma amiga minha de muitos anos já, né? Formada em nutrição. E a gente trouxe só para dar uma explicada, né, Lorena, que algumas pessoas me perguntaram ontem e hoje e no dia do Elton, né? Mas eles não são padres, por quê? Né? O tema é Não o somos. lema do não, o Não. lema é e agora padre, né? O nosso vamos dizer que é um programa, né? Uma série, e agora padre. A ideia não é trazer só padres, né? A ideia é trazer temas que os padres podem trabalhar, tanto na sua homilia, quanto na sua vida, quanto na sua família, quanto fazer uma direção para o outro, né? Porque a gente sabe que tudo é linkado, né? Por exemplo, o que a gente vai falar hoje, linka, faz um link muito grande com o que o Elton falou na terça-feira, faz um link muito grande com o que a gente falou com o Padre Fábio sobre solidão na segunda-feira da semana passada, porque Deus, né, faz tudo, é um conjunto, né? Nada, elas não são separadas, né? A Luciana falava isso no sábado, quando a gente falava sobre ajustamento emocional, né? Que nada é separado, né? O Senhor trabalha Exatamente. o espiritual, o psicológico e o nosso corpo também, né? Então, nada é separado. Então, só para quem está entrando, quem for ver o vídeo depois, né? Muitos estão vendo depois. E obrigada, né, pela disponibilidade de ver a minha caroça aqui junto com alguém e ter a paciência de ver, né? Então a gente está trazendo alguns temas e hoje a gente está trazendo sobre hábitos alimentares na quarentena, né, Lorena? Então eu vou fazer o seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre você, sobre como está a sua quarentena, como ficou a parte do seu trabalho. Depois eu vou pegar algumas perguntas, que algumas perguntas o pessoal trouxe, né? Eu trouxe até algumas dicas de uma nutricionista. Se der, a gente bate uma por uma, senão não tem problema. E quem Ah, tiver alguma bacana. pergunta ao longo do tempo, no final, dando tempo, a gente faz as perguntas do pessoal, beleza? Ok. Então, queria que você falasse um pouquinho para nós, né? Como é que está esse tempo de quarentena, né? Você que mora com um casal, né? Que são os seus pais, Papai e né? mamãe. Não são tão idosos, mas são um casal que já tem uma idade, precisa de cuidados, né? Então, como está sendo isso para você e como está sendo também o trabalho, enfim, dá uma palhinha para nós. Então, no começo da quarentena, eu acredito que tenha sido mais difícil, porque a gente precisa se reajustar à nova realidade, né? A gente precisa, se reinventar, a gente precisa buscar outras opções de atividades que a gente não tinha antes. E aí, as primeiras semanas foram bem difíceis, né? Principalmente pela questão do cuidado. A gente precisa ter cuidados como é que eu vou dizer? A gente precisa ter cuidados maiores, principalmente com as pessoas de idade. Como você disse, eu moro realmente com um casal de pessoas que já têm mais de 60 anos, então são enquadrados no grupo de risco.
E aí, no começo da quarentena, a gente determinou que sairíamos o menos possível, que buscaríamos alternativas, né? O que a gente pudesse comprar próximo de casa, evitando grandes aglomerações, a gente faria. O meu trabalho, a gente está de quarentena, a empresa entrou de quarentena em março, os funcionários estão sendo poupados, né? Inclusive, eu também estou em casa. E aí a gente está esperando esse período dar uma trégua nesses números de casos de Covid. Tivemos funcionários infectados, né? Funcionários que estavam tomando todo o cuidado possível, mas que infelizmente A gente não fica isento, mesmo com cuidado, né? exatamente, mas que infelizmente foram contaminados. E isso a gente também corre o risco, indo ao mercado, indo à farmácia, mesmo saindo somente para serviços essenciais, a gente corre esse risco, mas precisamos nos alimentar, precisamos nos cuidar, então precisamos tomar maior cuidado que a gente pode. Beleza, é assim, né? Acho que a grande maioria deva estar vivendo isso, né? Quem não está é aqueles que trabalham mais no essencial mesmo, né? Mas eu acredito que a grande maioria, todo mundo, né, vai estar tendo que ser resiliente, né? Eu falo isso todas as lives, né? É a adaptação da mudança. Então, a gente hoje está aqui, né, tentando também trazer o melhor, né, como uma base para que as pessoas possam entender, né? Uhum. E o tema é muito engraçado que todo mundo quer saber, né, Lu? Ninguém, ninguém faz, mas todo mundo quer saber. Mas enfim, aí eu trouxe algumas perguntas e aí a primeira seria o seguinte: como fica a alimentação nesse tempo de quarentena? Ai, gente, a alimentação ela precisa ficar equilibrada, né? Alguns estudos mostram pra gente que que a quarentena por si só, ela causa um estresse emocional muito grande. E o estresse faz a gente degenerar os hábitos alimentares que muitas vezes a gente tinha, que eram mais saudáveis do que a gente está vivendo hoje. E esse estresse, o próprio organismo entende, né, como uma forma, como uma procura da energia que a gente utiliza primeiro, ou seja, açúcar. Eu acredito que a maioria das pessoas que está assistindo essa live agora, que vai assistir os vídeos depois, já se pegou no momento ou de grande irritabilidade ou de tédio buscando comer um doce. Isso é orgânico nosso. Isso o nosso organismo pede, mas a gente precisa tentar equilibrar o máximo possível. Uhum. Porque entrando nessa questão do açúcar, gente, açúcar é maravilhoso. Tudo que tem muito açúcar é muito bom. Tudo que tem muita gordura é muito bom. E aí algumas pessoas estão até sofrendo compulsão alimentar por conta de quarentena, por conta desse estresse, né? Algumas pessoas estão tão fixadas com a questão de engordar que estão fazendo dietas restritivas, tirando tudo, e isso não é bom. Isso não é bom porque interfere diretamente na nossa imunidade. Então, Precisa ter o equilíbrio, né? tudo é uma questão de equilíbrio. Vai ter dia que a gente vai sentir maior vontade, mas assim, é o que eu falo com os meus pacientes. Ah, eu nunca mais vou poder comer um doce? Claro que não, gente. Ninguém vive sem comer um doce pro resto da vida. Ninguém vive sem comer um pão pro resto da vida. Mas o problema não são os pães, não são as massas. O problema é o excesso de todas as coisas. Então, mesmo na quarentena, a gente precisa buscar um equilíbrio. Existe dentro do corpo alguma glândula que faz produzir essa vontade de comer doce? Ou não? É só mesmo o equilíbrio do corpo que pede e te acaba excedendo? Não, na verdade, como eu explicava, o estresse, né, quando o corpo é submetido a uma condição de estresse, é o próprio organismo, ele fica em alerta. Então, é como se ele tivesse que reagir rapidamente a algum fator externo. E isso, a nossa fonte de energia primária são os carboidratos. Por isso que o organismo necessita
né, de uma quantidade maior de carboidratos em situações de estresse. Entendi, entendi. O Padre Guilherme entrou, benção, padre, né? Luciana, Cristiano. Fabi falou que é a melhor live da semana. Puxa Ah, saco. Fabi, linda! E dentro dessa quarentena, né, a gente vendo sobre o açúcar que você acabou de dizer, nessa quarentena a gente consegue, de repente, então, era um bom momento para a gente mudar nossos hábitos alimentares? Sim, se eles estiverem todos degenerados. Existe uma dica muito boa, embasada, né, no que, em alguns estudos, que o nosso cérebro ele busca consumir o que ele está vendo. Então, numa condição de quarentena, de estresse emocional, de situação entediante, se a gente se cercar com comidas saudáveis, a gente vai buscar mais comidas saudáveis. O problema é que dentro desse período, a gente estoca muito alimentos não perecíveis. Dentre eles, a questão dos biscoitinhos, do chocolate, do refrigerante, das guloseimas em geral. Então, se a gente sabe que tem disponível aquilo para a gente comer, a gente não vai optar por comer uma maçã, por comer uma banana, por consumir algo mais saudável. Então, uma das dicas é a gente tentar diminuir a compra desses itens e tentar aumentar os gêneros saudáveis dentro da nossa casa. De repente, a gente tem muita mania de pegar coisas que sejam rápidas, né? Você falou aí um biscoitinho, são coisas que você não precisa de um preparo, é rápido porque tá à mão, né? De repente a gente trazer frutas que fossem fácil dessa forma, né? Uva, né? Deixar uma melancia cortada, né? Exatamente, Coisas assim que facilitar sejam o rápidas, né? processo. Sim, E em vez de você querer pegar uma coisa de guloseima, você pega a fruta que está mais acessível, né? exatamente. E a gente também tem mania de beliscar enquanto faz alguma coisa. Nós precisamos tirar um momento de comer, né? A gente precisa sentar, independente da refeição que seja, um café da manhã, um lanche, o almoço mesmo, mas a gente precisa sentar e consumir esses alimentos consciente do que a gente está consumindo, Uhum, degustando, entendeu? Para que a uhum, gente faça daquele momento um momento prazeroso, porque o comer é prazeroso. uhum. Então, quando a gente come qualquer tranqueira, fazendo qualquer outra coisa, a gente não aproveita esse momento e a gente não valoriza o alimento que a gente está consumindo. E por Uhum, muitas vezes a gente acaba comendo, como você disse, essas coisas que são mais rápidas, né? Um pacote de uhum. biscoito, uma bala, enfim. O meu irmão falou uma coisa essa semana que eu achei engraçado, mas acaba que Deus sempre traz uns negocinhos pra gente acabar falando nas lives, né? É engraçado. Ele falou assim: você sabia, eu não sei, se estiver errado, você me corrige, enfim. Você sabia que se você vai comer agora, se você parar um pouquinho para esperar a comida vir, às vezes quando num restaurante assim, e aí você espera 10 minutos, o seu estômago já enviou um recado para o cérebro que você está satisfeito. E aí se Exatamente. você reparar, você já não come mais. Né? E achei isso interessante, né? De trazer também. Isso é uma realidade que a gente vive às vezes no restaurante, né? Exatamente. Existem algumas pessoas que até brincam, né? Ah, tem que mastigar 30 vezes. Ninguém consegue, gente. Mas a questão do processo mastigatório é exatamente esse. Comer devagar para que dê tempo de enviar uma resposta e de enviar um estímulo e o seu cérebro enviar uma resposta de saciedade, porque isso leva um tempo mesmo. Você pode reparar que as pessoas que comem mais rápido, elas tendem a comer mais, né? E Uhum. as pessoas, e, consequentemente, as que têm uma refeição mais tranquila, mais calma, com processo mastigatório mais lento, elas acabam consumindo menos quantidade de alimentos. Isso é bem verdade. Seu Entendi. irmão tem toda a razão. E
Teve uma pessoa que perguntou aqui o que acha sobre o lanchinho da madrugada. Acho que entra na mesma situação de você beliscar, né? Gente, a madrugada foi feita para dormir. É importante a gente ter uma rotina de sono, né? É importante a gente escolher alguns alimentos que a gente vai consumir à noite, porque realmente existem alimentos que fazem a gente ficar agitados, a gente ficar em estado de alerta. E aí, esses lanchinhos da madrugada, eles não precisam acontecer. Esse é o momento que o metabolismo diminui, né? Que o corpo entende que você deveria estar dormindo. E aí a quantidade de energética que a gente precisa, o que a gente chama de metabolismo basal, é muito menor. Então, meu povo, durmam de madrugada, façam a última refeição como deve ser feita, e depois disso, na verdade, isso é mais um costume, né? Ou mesmo pela falta do que fazer. Muita gente tá trocando a noite pelo dia nessa quarentena, fica até tarde assistindo séries, assistindo filmes. É. E aí, isso também é muito importante. A gente continuar mantendo uma rotina de dormir de 6 a 8 horas por dia, durante o dia, de fazer todas as refeições. Claro, obviamente, não numa quantidade muito grande, porque pelo fato da gente não estar praticando, não estar tendo a possibilidade da prática de exercícios físicos, alguns até fazem em casa, mas a gente sabe que essa é uma realidade bem difícil de acontecer, até pela falta da possibilidade de praticar exercícios físicos. A gente não consome mais tantas calorias, né? Que é como a gente chama o valor energético dos alimentos. Durante o dia, então a nossa necessidade energética está diminuída nesse período de quarentena. Mas essa questão do dia, dos hábitos, a gente precisa programar uma rotina para que a gente evite justamente essas refeições fora de hora. Uhum. Bacana. E tem alguma dica sobre. As pessoas têm falado muito sobre imunidade, né, por conta do corona, mas existe algum alimento específico que a gente possa ajudar, né? Porque o Elton já falava, né? O professor que a gente falou na terça-feira, ele falava sobre a situação de se manter bem, onde o seu corpo vai responder criando imunidade, né? E acredito que a alimentação, junto com tudo isso que a gente já tem falado, ajude também, né? Mas existe algum alimento que ajude mais nisso do que outros? Tem sim. Deixa eu responder só uma pergunta da Cris, rapidinho, que ela perguntou se existe algum tipo de chá calmante. Sim, nós temos uma gama de ervas, né, que são calmantes, que ajudam nesse processo. A erva doce, a camomila, a cidreira, enfim, vale muito a pena adotar o consumo de chá, e se o sono tá muito desregulado, para a gente tentar dar uma equilibrada nisso, tá bom? Acredito também que desligar um pouco o celular ajuda a gente, né? Porque a luz do celular faz com que a gente não tenha sono. E aí, junto com um chá, né, você ajude a equilibrar esse sono, né? Exatamente. Então, a gente tem um hormônio chamado melatonina, que ele é o hormônio do sono. Esse hormônio a gente produz naturalmente à noite. Sendo que a produção desse hormônio, ela é completamente inibida, né, ou em grande parte, justamente pelas luzes. Luz de telefone, luz da televisão. Então, quanto mais tempo a gente passa diante desses dispositivos, menor a produção desse hormônio, que vai ajudar a gente a dormir, e mais tarde a gente vai conseguir ir para a cama. Maravilha. Agora, voltando à imunidade. Voltando à imunidade que a gente estava falando. O Elton entrou aí, o professor que estava com a gente, agora vamos completar. Então, todo mundo está querendo blindar a imunidade nessa época de quarentena, né? Então, realmente, existem alguns tipos de alimentos que são bons para a imunidade, que ajudam muito nessa questão
do processo de evitar o adoecimento, né? Um deles é o gengibre. Nem todo mundo tem o hábito de consumir, mas existem algumas preparações que dão mais leveza. O gengibre tem o gengirol, que ele atua diretamente no sistema imunológico. Quem não conseguir colocar em sucos, porque hoje em dia a gente tem muitas receitas de suco detox que levam gengibre até pela questão de ativar o metabolismo mesmo. Mas quem não conseguir consumir no suco, porque de fato é um sabor mais ativo, mais acentuado, que nem todo mundo está acostumado, utiliza como refogado, faz como um temperinho, utiliza umas lascas de gengibre no preparo do frango, tá bom? E além do gengibre, a gente tem o própolis. Gente, quem me conhece sabe que eu amo falar do própolis. Existem pessoas que na quarentena só vão lembrar do própolis que a Lorena ensinou a Que a tomar. Lorena receita. E dizem que lembram de mim toda vez que tomam própolis. Não sei se lembram com carinho ou não. Mas lembram, né? Interessante é que lembram e compram. Tomando. Então, o própolis é um importante antimicrobiano, também é um antioxidante que vai atuar no sistema de defesa do organismo, né? Só tem uma observação, porque à medida que o própolis diminui a produção de cortisol, que é o hormônio de estresse, que acaba diminuindo a nossa imunidade, ele também aumenta a produção de citocinas. Citocinas são substâncias produzidas quando a gente tem alguma infecção. Ou seja, pessoas que já estão com a COVID não devem fazer o consumo de própolis, porque o nível de citocina delas já está lá em cima e o própolis vai aumentar ainda mais essa resposta imunológica. Tá bom? Então, própolis 10 gotinhas todos os dias. Gente, não é... Depois que você começa a geleia real também faz o mesmo efeito do própolis. Do própolis. Depois que você começa a consumir, você cria o hábito de consumo, você, na verdade, tudo é uma questão de adaptação. Você se adapta ao sabor. Existem pessoas que colocam no suco, existem pessoas que colocam no café. Eu tomo puro. A Beth está dizendo que ela é alérgica. E aí, como é que ela faz? Ela seria... Ela é alérgica, então nem pensar consumir própolis, exatamente. Existem pessoas que são alérgicas a própolis, a qualquer derivado de produtos das abelhas, né? Então nem pensar, a gente tem outras opções que não o própolis também para ajudar a aumentar, a blindar essa imunidade, tá bom? Mas o que? Alimentos, cebola roxa. Também é um potente antiviral. Utilizem bastante em temperos, em saladas. Aqui em casa gosto muito. Não, e ela tem um sabor mais suave do que a cebola branca, né? Então é mais fácil da gente consumir. Alimentos ricos em ômega 3 também são importantes, porque eles são imunomoduladores, ou seja, eles abaixam o nível de cortisol. E também diminuem o nível de citocinas no organismo, ou seja, as pessoas que já têm algum tipo de infecção, eles ajudam a controlar esse processo infeccioso, inflamatório, né? E além disso, a gente também tem o alho. O alho, aquele chazinho da vovó, gente, não era por acaso. Aquele chazinho que a vovó fazia quando a gente estava gripado, com alho, cebola... Tem fundamento sim. Ele tem uma substância chamada cisteína, que também atua diretamente no sistema imunológico, ajudando a blindar essa imunidade. Vou falar de um último ingrediente que a gente também não tem o hábito de consumir, mas que é maravilhoso, tem um potencial muito bom, antioxidante, anti-inflamatório,
que é a cúrcuma. Cúrcuma, açafrão, enfim, como vocês como vocês conhecem, né? A cúrcuma, ela, no caso, tendo esse poder anti-inflamatório, ela ajuda a diminuir os processos infecciosos do organismo. Uhum. Sugestão de uso: tempero de carnes no arroz, isso vai ajudar bastante na nossa imunidade também. Só para entender, cúrcuma é o mesmo que açafrão, né? Isso. Cúrcuma é o mesmo que açafrão. Beleza. Cúrcuma, Daqui a açafrão. pouco a gente responde. Senão a gente vai acabar embolando, mas daqui a pouco a gente responde, pessoal. Que aí, se você achar, pode me responder, não tem problema não, mas só pra gente não. Porque às vezes os comentários acabam a gente se embolando um pouco, né? Aqui, esse da Cris é bom. Que o inhaúma e a rúcula é verdade que eles aumentam a imunidade. Na verdade, todo alimento, todos os vegetais, né, legumes e verduras, eles têm a função de atuar no metabolismo. Eles têm nutrientes, vitaminas e minerais que auxiliam no metabolismo. E, no caso... Alguns mais, outros menos, né? Mas ajudam, né? Sim, todos eles. Entendi. O inhame a gente utiliza muito como depurativo, né, de infecções. Ele tem uma propriedade antimicrobiana bem bacana também. Tem uma pergunta bem bacana, né? Na verdade, foi mais uma dica do que uma pergunta, mas a água é uma super dica da quarentena, né? Gente, a água, na verdade, essa é a principal, né? Isso é o que a gente tem de primordial, que a gente tem que controlar o consumo mais do que tudo na vida. 70% do nosso corpo é composto de água. E a gente não ingere água suficiente. Claro que não vou generalizar, mas a maioria das pessoas tem um consumo hídrico muito abaixo do que aquilo que é recomendado. Né? A gente recomenda a quantidade de água 35 vezes o peso corporal que a pessoa tem. Né? Fazendo as continhas, dá mais de 2 litros d'água, dá quase 2,5 litros para uma pessoa que pese 70 quilos. E, infelizmente, é muito difícil a gente cumprir essa recomendação. Mas quando o corpo ele sente sede é porque já está no limite, né, da água. É porque já está entrando no processo de desidratação. A gente não pode deixar sentir sede para beber água, né? E a água, ela faz parte de todos os processos orgânicos. Tudo a gente precisa da água. Se o corpo se a gente deixa entrar em desidratação, isso quer dizer que as nossas funções orgânicas, elas estão comprometidas, certamente. Então, a água é muito importante. Faz a conta, coloca lá 35 vezes o peso, a quantidade de massa corporal que você tem. Essa é a quantidade de água que você precisa beber por dia. E precisa beber por dia, né? Só para a gente finalizar aqui sobre a rúcula, e a Cris falou que coloca rúcula no feijão, se é verdade, né? A curcuma, né? Que você falou, curcuma, tem que estar combinada com pimenta. Se ela está combinada com a pimenta, ela tem essa combinação com a pimenta? Se necessariamente precisa ter? Não é necessário. Ela botou que se tem que estar combinada, né? Não necessariamente, não né? Necessariamente. Você pode... Até porque existem pessoas que não consomem pimenta, né? Então pode utilizar de forma dissociada, não tem problema não. A Laura disse que usava muito açafrão, mas disseram numa reportagem que estava colocando muito chumbo. Tudo em excesso também, né? Não sei se a Laura estava usando em excesso. A gente entra na questão dos produtos industrializados, né? Antigamente, os nossos avós, eles tinham tudo da horta, tudo no quintal de casa, e isso era maravilhoso. Fato, os produtos orgânicos, eles são muito mais recomendados, né?
embora sejam muito mais caros também para a gente comprar. A gente sabe que nem todo mundo tem a possibilidade de consumir só orgânicos. Mas é justamente por esse problema, né? Os produtos que são processados, os produtos que são industrializados, eles costumam ter adição de alguma outra coisa, né? Talvez um conservante, talvez um corante, e acaba perdendo toda a propriedade nutritiva, ou Sim. parte dela, dependendo do que for adicionado, por conta dessa adição de conservantes, corantes, enfim. Entendi. A irmã Maria Mônica disse que fica uma delícia batata com açafrão refogada. Fica mesmo. A Dani sobre a água disse que ela não é gorda, então ela está inundada. E o Felipe disse que está usando açafrão até no arroz. Então, Muito o bom. Felipe Ó, o disse que vai Lipe fazer uma falou hortinha que no terraço. vão fazer uma hortinha no terraço. Gente, quem tem espaço em casa, façam a horta caseira. Existem algumas sementinhas que são fáceis de encontrar, salsa, cebolinha, coentro. E tudo que é cultivado pela gente, né, é mais natural. É mais natural, Não tem exatamente. agrotóxico, então os benefícios são muito maiores. E agora outra pergunta, né? E as crianças, quais os cuidados dela nesse tempo da quarentena? Acredito que seja o mesmo cuidado de sempre, né? Mas o cuidado precisa ter um cuidado especial, maior com elas esse tempo, como é que é? Não, na verdade, todo o cuidado que a gente precisa ter com a nossa alimentação, a gente precisa ter com a alimentação dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, né? As crianças, elas estão desenvolvendo agora muitas funções, elas estão em processo de crescimento, então, dependendo da idade da criança, elas têm uma necessidade maior de determinados nutrientes, né? Cada faixa etária na infância, ela tem uma necessidade específica. Então, o cuidado é equilibrar a alimentação do pequeno. A gente sabe que eles adoram essas tranqueiras, essas guloseimas. Mas, enfim, tentem não ofertar muito o tempo inteiro. Tentem fazer as opções por alimentos mais saudáveis também para Uhum. eles. Expliquem a eles desde pequeno o valor nutritivo dos alimentos, para que aquilo é bom, busquem essas informações, porque a criança ela é muito contestadora. Elas querem saber por que elas não podem comer um biscoito Uhum. recheado e elas têm que comer uma mamão no lugar daquilo. Elas precisam conhecer, né, aqueles alimentos que estão sendo ofertados para ela. Então, isso é importante também, cuidar da alimentação dos pequenos dentro do equilíbrio que nós adultos precisamos ter para as nossas vidas. Bacana. A gente tem recebido muita mensagem, né, o tempo inteiro de tudo e de qualquer coisa, né? Mas acho que a preocupação maior da alimentação, às vezes, são as coisas que são faladas sem uma base, né, de um profissional, né? O que você viu, assim, que é fake news mesmo e que as pessoas têm que ter muito cuidado, né, com um alimento ou uma forma de usar algum alimento que você tenha visto e falar assim, isso é sério, isso não pode ser feito. Olha, de agora, assim, um alimento específico eu não me recordo, mas existem muitas dietas da moda, né? Que elas são completamente restritivas. A dieta da sopa, a dieta, enfim. Você retirar um alimento é muito delicado. Você retirar determinado alimento da sua dieta é muito delicado, porque você precisa ter outro, garantir que tenha outro, que substitua todos os nutrientes daquele que foi retirado. Nada Uhum. com uma restrição severa vai funcionar. Vai perder peso? Vai. Isso é fato. Vai perder peso. Mas não vai perder peso com saúde. O que a Não vai gente ficar precisa, saudável, o né? que a gente precisa O Elton buscar. falava muito sobre essa parte de ser saudável, né? De não se cobrar tanto em exercício físico, a gente falava disso, de não se cobrar tanto. Às vezes as pessoas querem fazer
querem ficar paniquete, né? Uma relação aqui com as meninas, mas paniquete, sendo que o seu corpo nunca vai chegar desse jeito, né? Porque E ele cada um tem falava uma também, né? estrutura, né? Exatamente. Então, assim, também não se cobrar tanto, né? A gente tentar mudar hábitos, mas aos poucos, porque acredito que a gente queira fazer dietas muito severas, a gente emagrece, mas não fica saudável. Daqui a pouco a gente está no hospital, né? Tendo que O se que a gente cuidar. precisa buscar, acima de tudo, é a saúde. Porque com o nosso organismo, com o nosso corpo saudável, todos os processos orgânicos e metabólicos, eles acabam se ajustando. Então, muitas vezes, uma pessoa não consegue perder peso porque ela está travada, o metabolismo dela está travado, porque ela não está consumindo os nutrientes necessários para que aquelas funções orgânicas sejam desempenhadas de forma natural. Então, uma restrição não vai adiantar, não vai resolver o problema dela. Talvez resolva a curto prazo, mas depois que ela parar com essa restrição, que a gente não vive de forma restrita a vida inteira, ela vai retornar ao que era, Uhum. entendeu? É, isso Tem uma mesmo. pergunta aqui que eu queria muito responder, que ela Pode, me pode responder. enviada, não foi na live, me foi me enviada no No WhatsApp, me privado, pediram muito pode para responder. falar sobre isso. Pode falar. Enfim, é a Fique à questão da vontade. imunidade que perguntaram que a gente já falou. E o que se evitar consumir em períodos de pandemia? Além de toda a questão dos alimentos que são ricos, né, naquele monte de coisa que não presta, que a gente já falou dos alimentos de caloria vazia, a gente tem alguns que aumentam a ansiedade, né? Nesse tempo de pandemia, a gente tem visto muitas pessoas com transtorno de ansiedade, muitas pessoas com depressão, e talvez o consumo desses alimentos não ajudem a controlar esse processo. No caso, cafeína. A gente sabe que a cafeína, ela aumenta a pressão e ela acaba aumentando, consequentemente, os sintomas de ansiedade, né? Então, a cafeína não está só presente no café. A cafeína está presente nos refrigerantes, a cafeína está presente no chocolate. Então, a gente precisa, principalmente as pessoas que estão nesse processo de ansiedade, de depressão, a gente precisa equilibrar o consumo, consumir com cautela esse tipo de alimento, tá? Além da cafeína, a gente tem também os açúcares refinados, né? Os doces, as guloseimas em si, que vão aumentar os níveis de insulina, vão aumentar os níveis de cortisol, que é o hormônio que vai dar a resposta para o organismo que o corpo está em estresse. E isso também, infelizmente, vai contribuir para o processo de ansiedade. Alimentos gordurosos. Os alimentos gordurosos, né, aqueles processados, principalmente, eles causam na gente um ciclo vicioso. Eles Os possuem alimentos gordurosos, você diz o quê? Que são fritos ou alimentos específicos e gordurosos? também, existem os alimentos que são fritos, né, em gorduras visíveis, e aqueles alimentos gordurosos que contêm uma quantidade de gordura na composição tão grande e a gente nem percebe. Por Uhum. exemplo, salsicha, nugget, todos esses processados, eles têm uma quantidade de gordura muito grande. Uhum. Então, e a gordura geralmente é associada a algum aditivo. E esses aditivos, eles promovem na gente um ciclo vicioso, literalmente. As pessoas que consomem uma gordura em excesso, elas tendem a sentir mais vontade, porque o organismo vicia literalmente, Vicia. Por tá? isso que é a questão do hábito, né? Quanto mais você come um gorduroso, mais o teu corpo mesmo vai pedir e você vai comer em excesso e filha, já está tudo desregulado. Exatamente. E a gordura em excesso no nosso organismo, ela promove processos inflamatórios. E isso dificulta o relaxamento. Ou seja, para a ansiedade é um passo, contribui muito também. Sal, Uhum.
não só o que a gente coloca na comida, não só o que a gente adiciona na comida, mas também os que já vêm nos alimentos, né? Uhum. Enlatados, enfim, os embutidos em si, eles têm uma quantidade de sal muito grande, e isso Uhum. acaba aumentando a pressão arterial, fazendo com que o coração faça mais esforço para trabalhar, né? E acabe, consequentemente, influenciando no processo de ansiedade. Bebidas alcoólicas. Gente, existe aquela Uhum. sensação de relaxamento, né, da bebida alcoólica, mas nem É de uma longe falsa ela é relaxamento, recomendada né? na quarentena. Ela aumenta muito os níveis de cortisol sanguíneo. Então, manerem, por favor, a gente sabe. Ah, a gente tem, entre as carnes, né? Carne, frango, peixe, né? A gente sabe que a carne ela tem um tempo maior, né? Não sei se o nome é trituração, mas eu vou colocar como trituração, dentro do corpo do que, por exemplo, um peixe, do que um frango, né? Então, eu me corrija se eu estou errado, mas era bom evitar carne, né? Já que a gente não tem como hoje se exercitar de uma forma maior, né? Até mesmo de ir para a rua, voltar, a gente tem ficado mais em casa. Eu acredito que a carne é um alimento que a gente deveria evitar um pouco nesse tempo, não? A gente sempre precisa priorizar as carnes magras, né? Por N motivos, inclusive pelo colesterol, pela gordura que vem associada a essas fibras musculares da carne. Então, o que a gente puder consumir de peixe, de frango, não retirar a carne bovina por completo, não, mas assim, Uhum. pela questão de nutrientes, pela questão da digestibilidade, pela questão da própria composição daquele alimento, né? Que as carnes magras elas não têm esse nome por acaso, é porque de fato elas têm menos gorduras associadas a essas fibras musculares. Então, o que a gente puder substituir, né? Dar preferência a essas carnes magras, a gente precisa fazer sim. Beleza. Tem algumas dicas? Você tem alguma resposta que você queira dar aqui de alguma pergunta? Não, né? Tem alguma pergunta que eu A deixei passar? a Alice diz que, nossa, nunca parei para pensar nisso, metabolismo travado e não adiantar só cortar o alimento, né? Ela ficou impressionada com essa. A Andressa falou que vai fazer uma hortinha, né? O Felipe está dizendo que prefere a cenoura do que o biscoito. Ah, ele prefere mesmo, meu orgulho, gente. Deixa eu ver um pouquinho lá na frente, só para a gente ir Inclusive, finalizando. no lanchinho da escola, ele leva muito cenoura, tomate, é É. uma graça. A irmã Maria Mônica disse que gostou muito dessa nutricionista para controlar a diabetes dela. Ai, irmã, A Fátima conta diz comigo. que tem ficado acordada até muito tarde, sentindo fome, mas ela resiste e não come. É interessante, né? A resistência, né? O equilíbrio é interessante. Quero ver, a Fabi, né? Disse que quero ver fazer dieta com cheio de fome, comer devagar. A Luciana disse que saborear é uma bênção de Deus, né? E deixar aí, enfim, o pessoal lá da capela disse que o problema é cortar a melancia, que foi a hora que eu disse que é cortar a melancia e deixar pronta, né? Então o problema é cortar a melancia. Mas, E a gente, Lu se disse, não fizer isso, é muito difícil a gente pegar uma melancia inteira. Deu fome. Ah, ah, peraí que eu vou pegar a melancia Magali inteira, agora. cortar, pra depois comer. Se você já tá com fome, gente, você ainda vai cortar a melancia. Verdade. A Claro Lu que você vai disse preferir um biscoito, é que é só abrir o pacote. é verdade. A Lu disse que o melhor caminho é ter despensa vazia, sem coisas ruins, e deixar as frutas lavadas e cortadas, tudo para facilitar. Bom, não tem muitas perguntas, a gente vai entrar aqui nas dicas. O Edson está perguntando como 4 dentes de alho por dia, há algum problema? Se tem algum problema ele comer 4 dentes de alho por dia. Não, se ele consegue, Se ele consegue, tá tranquilo, né, Lu? Lu? tá ótimo. Se ele não se Deixa eu importa com ver. o gosto que fica na boca depois.
Então é isso. A Fátima está dizendo que o sobrinho dela também prefere frutas a besteiras, né? E Lorena, eu trouxe de uma nutricionista, achei bacana. A gente já falou algumas coisas de dicas dela, mas tem algumas que ficou, eu acho bacana, porque a gente está 45 minutos já. A gente já tem só 15 minutos para partilhar um pouquinho aqui, e aí a gente trazer um pouquinho, né? Você falou de evitar beliscar, né? Então você já falou, ela também disse aqui, né? Manter refeições regulares e ficar atenta à hidratação. Então a gente já comentou sobre isso aqui, né? Ela botou um ponto aqui legal também: planejamento, organização, flexibilidade, negociação. Sem rigidez e cobranças, mas precisamos estar bem quando voltarmos à rotina normal, né? Então a gente tentar organizar. É a história do equilíbrio, né, Lu? É a questão da rotina, né? Da programação do dia, da rotina de sono, das atividades diárias, do que você programou para o seu dia. Isso é muito importante. Até mesmo psicologicamente falando, porque senão a gente fica extremamente entediada e a gente vai descontar esse tédio na comida. A comida, exatamente. Não perca a noção dos dias da semana, monte uma agenda e uma rotina para ser produtivo, menos ocioso e ansioso, e criar preparações especiais para o final de semana. Perder a noção dos dias, a gente realmente da semana é interessante, né? Porque se você não mantém uma rotina, você acaba se perdendo da semana, né? E aí vai embora todo o planejamento do anterior, né? Cozinhe mais. Existem várias receitas na internet com ingredientes simples e fácil. Quanto mais natural a alimentação, melhor para a saúde. É o que a gente chama de comida de verdade, né? Os nossos alimentos, eles são muito ricos em nutrientes. Se a gente mantiver uma alimentação saudável, né? Se a gente tiver o consumo equilibrado desses nutrientes, a gente não precisa recorrer a suplementos. A gente vê um monte de coisas, um monte de propagandas de suplementos alimentares. Óbvio, existem patologias, existem casos específicos de pessoas que precisam dessa suplementação. Mas a nossa alimentação é muito rica, gente. Se a gente souber utilizar o alimento de uma forma dinâmica, a gente consegue manter o nosso corpo saudável sem precisar recorrer a técnicas farmacêuticas, por exemplo. Entendi. Fazer todas as refeições em casa, geladeiras e alimentos mais disponíveis, limitar porções, né? Evitar colocar travessuras na mesa, como você falou, né? De ver. Então, evitar colocar para se ver, né? Exatamente. Monte entradinha de salada e prato principal. E mais ofertas de alimento, bate-papo, acaba repetindo as preparações, comendo mais do que precisamos. Deixa eu ver aqui um outro que ela colocou. Lavar os alimentos em água corrente. Isso eu achei bacana, né? Também falar que às vezes a gente chega. Hoje nem tanto, porque as pessoas do coronavírus chegam da rua e vão. Pelo menos aqui em casa a gente está lavando tudo, né? Quando chega da rua. Mas isso deve ser um hábito, né? Você chegar e lavar os alimentos, né? Sim, principalmente frutas, legumes, verduras, aquilo que a gente consome cru, né? A gente precisa fazer uma imersão. Foi até uma pergunta que me mandaram também, responder no finalzinho. A gente precisa fazer uma imersão em hipoclorito de sódio, né? Uma colherzinha de sopa para 1 litro d'água, deixar de 15 a 20 minutos e depois dessa imersão a gente precisa enxaguar novamente em água corrente, tá bom? Para não ficar cloro residual no alimento. Bacana. E a outra dica era essa, né? Que ela estava falando de tudo que for cru e com casca, deixar 20 minutos de molho nessa solução que você acabou de falar, né? Aproveitar o tempo para treinar em casa de uma forma adaptada, cozinhar mais, fazer cursos online, enfim, ela já faz essa parte mais psicológica, né? E quando esse período acabar, precisamos estar bem para retomar a vida. Sua vida não pode parar, né? Exatamente. Além dessas dicas, eu ainda coloco outra que a gente já falou aqui, mas modificar os alimentos estocados, né? A qualidade dos alimentos. Quando a gente for no mercado, a gente priorizar aqueles alimentos que sejam mais nutritivos. Bacana. Então, essas foram as dicas. Tem alguma pergunta para responder que você tenha recebido?
Não, eram só essas mesmo. Não, né? Então, eu queria só terminar aqui com uma frase que, na verdade, era lá no Elton, né? No Professor na Terça-feira, mas serve para aqui também, né? Que está em Timóteo, segundo Timóteo, né? O atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras, né? Então, isso serve para aqui, isso serve para o espiritual, isso serve para o físico. Se a gente não tiver um hábito, né, se não seguir as regras, é como o Paulo falou, se a gente não seguir as regras, a gente não vai ter a vitória, né? Como ele diz aqui, o atleta não recebe a coroa. Então, se a gente não tiver o hábito do A gente alimento, né, precisa de aprender a se mudar a doutrinar, alimentação, né? exatamente. Em todos os âmbitos da nossa vida. No Então, se âmbito. não deixar essa regra, a gente não vai receber a coroa, que é uma alimentação saudável, é um corpo saudável, ou até um emagrecimento, ou até não, é uma consequência, né? De você fazer uma regra de uma alimentação mais saudável, né? Eu vou ser sincera, eu não tenho essa alimentação saudável há muito tempo, né? Gosto muito de frutas, mas a gente precisa, né, voltar a trazer o hábito alimentar mais regrado, assim como o exercício, né, de a gente começar com pequeno. O Elton falava sobre quando ele começou a, por exemplo, rezar, né, a ler a Bíblia. Né? A gente não vai ler a Bíblia de uma vez só. Ai, vou ler tudo em um mês. Não, não é isso. A gente, cada um pouquinho, a gente lê um pedacinho, lê um capítulo, tem capítulos que são menores do que outros. Então, a gente regrar para que dentro dessa regra a gente receber a coroa, como diz Paulo, né? Exatamente. Por exemplo, não é de hoje para amanhã que, no âmbito da alimentação, a pessoa vai começar a fazer um jejum intermitente de 16 horas. Digamos assim. Vai cair dura, gente. Tem que E que ser. nem que você não come verdura, de repente legumes, vai comer todos os chuchus da vida, todos os tomates da vida. A gente começar com um pouquinho, né? Acho que começar com um pouquinho é sempre válido. Que é igual exercício. Se a gente começar com muito, a gente vai se cobrar, vai ficar todo dolorido e não vai voltar no dia seguinte. Mesma coisa alimentação, né? A gente não Exatamente. vai conseguir ver resultado rápido e acabar que a gente vai desistir daquilo que a gente precisa fazer, né? É isso. A A Andréia irmã colocou Maria uma Mônica, observação rapidinho sobre o vinagre, né? Que algumas pessoas utilizam vinagre para higienizar. O vinagre ele não tem a propriedade bactericida que o hipoclorito tem. Então, para higienização de hortifruti, o que é mais indicado é o o ideal é hipoclorito clorito. mesmo, tá bom? Beleza, André disse que muito bom, Lorena, parabéns pela live vocês duas. Minhas filhas comem frutas, mas não tem muito, mas tem muitas que não comem, por exemplo, a manga, né? Eu amo manga, né? Então, Existem algumas pessoas que têm aversão a determinadas frutas mesmo. E assim, talvez porque não goste, porque e não vai gostar nunca, não vai consumir nunca na vida, e não é porque ela não come uma manga que ela vai ter uma vida menos saudável do que quem consome a manga, né? Existem outras frutas que têm nutrientes tão bons quanto a manga, mas também, principalmente no caso das crianças, a gente precisa ver muito a questão de como esse alimento é apresentado. Né? Tentar mudar a forma de apresentação do alimento, porque às vezes a criança não vai descascar uma banana sozinha para comer, mas talvez se ela tiver lá num pratinho bonitinho, é, é, em forma de bichinho, enfim, isso tudo a gente o precisa. meu, com 4, 5 anos, a gente cortava em cubinho e ele via desenho comendo a melancia, né? Era engraçado, parecia a pipoca ele comendo a melancia, na verdade. Talvez, se não deu certo de uma forma, tenta mudar a apresentação, tenta colocar de uma outra forma, numa salada de frutas, enfim, misturar com uma outra fruta que a pessoa goste para ver se consegue adaptar o paladar. Beleza. A Aline disse que a Gigi come Gigi come manga e não manga e não gosta de gosta de suco. suco. Eu Aline, amo, posso te eu amo falar? manga. Eu, 1000 vezes, eu sugiro que as crianças comam frutas a tomarem suco. O Sabe por suco. quê? Porque a quantidade que você coloca num suco de uma determinada fruta acaba aumentando muito o valor calórico dele. E às vezes um suco natural tem quase a mesma quantidade calórica de um refrigerante. Claro que não tem os conservantes,
os aditivos que o refrigerante tem. Mas assim, em questão energética, às vezes bate muito perto. Então, se a criança gosta da fruta, dá a fruta, não dá o suco, não. Tá bom? Melhor opção, né? Lô, quero te agradecer, falta já um pouquinho aqui, a sua disponibilidade, né? Ainda assim que as pessoas olham e falam, ah, não, padre, é uma mulher, mas é uma profissional, uma nutricionista, trouxe bastante informação para nós, né? Em uma hora a gente acha que é muita coisa, mas nunca dá, no meu tempo aqui, nunca dá É para verdade. esgotar o assunto, seja qual ele for. Mas agradeço a sua disponibilidade. Estreou ao vivo do Instagram, tá igual o Dom Ah, Rock, né? Também estreou ao vivo do deu Instagram. certo, viu? Deu certo, foi tudo bem. Eu te agradeço, né? Um beijo dos seus pais. Amo você, né? A gente já é amiga há muitos anos. A gente já passou muita coisa, mas estamos juntos. E eu fico feliz pelo seu crescimento como nutricionista, como profissional, como mulher, enfim. E que Deus possa te abençoar cada dia mais. Obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada pela participação, povo do meu coração. Enfim, Vamos rezar uma Ave Maria para fechar, então. é Você quer sempre falar mais bom a alguma gente coisa? falar. Não, é sempre bom a gente falar daquilo que a gente ama fazer, né? E a nutrição é algo que eu amo, do fundo do meu coração. E é sempre bom falar aquilo que a gente sabe, né? Quando a gente sabe o que fala, a gente fala com mais propriedade. Então, nada como trazer um profissional para falar de alimento para nós, né? Ah, Muito obrigada de verdade, minha amiga. Ave Maria, cheia de cheia de graça, graça, o o Senhor Senhor é é convosco. convosco. Bendita sois Bendita vós sois entre as vós entre as mulheres, mulheres, bendito é o bendito fruto é do o vosso fruto do ventre, vosso Jesus. ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Mãe de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, pecadores, agora e agora e na na hora hora de da nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Um beijo, amiga. Fica com Deus. Muito obrigada, tá? Beijo, gente. Um Obrigada abraço, por gente. tudo. Tchau, tchau.